Ney Lopes de Souza, professor, advogado e político, filiado ao Partido da Mulher Brasileira, o PMB, pelo Rio Grande do Norte, foi deputado federal por 6 legislaturas e, enquanto exerceu os mandatos, sempre foi citado pelo Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar. Ney Lopes é o nosso entrevistado de hoje aqui no Jornal 95, segunda edição. A gente vai agora trazer para você essa conversa. Vamos conhecer um pouquinho dessa história do deputado, vamos conhecer um pouquinho do seu trabalho. Deputado Ney Lopes, você me ouve? Boa tarde, seja bem-vindo ao Jornal 95. Boa tarde, a Rai, a Fidelis, a Sérgio, aos ouvintes. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui no Jornal 95 da Sertaneja 95 FM, que eu sei do alcance que tem, não só no Seridó, mas em toda a região. Eu estou às ordens de você. Deputado, como é que tem sido aí o ano de 2022? Como é que tá aí, como é que tem sido essas andanças aqui pelo Seridó? O deputado sempre está vindo aqui no Seridó, cumprindo a agenda. Como é que tá aí esse trabalho? Olha, eu como você sabe, sou hoje pré-candidato ao Senado e tenho viajado ao Seridó, a outros municípios, tenho concedido entrevistas, porque eu resolvi colocar o meu nome nessa eleição como uma opção para o Senado Federal. E estou nessa campanha de pré-candidato, não estou pedindo voto, porque a lei não permite, mas estou dizendo que durante 24 anos fui deputado federal, como você citou na apresentação, sempre fui mencionado pelo Departamento Intersindical, que é um órgão da CUT, não era do meu partido, como um dos 100 melhores deputados do Brasil. E hoje, nesse momento difícil que o país e o Rio Grande do Norte passam, eu quero oferecer a minha experiência para ser o advogado do Rio Grande do Norte no Senado. Então esse é o objetivo dos contatos que eu tenho tido ultimamente. Matos falando aqui com o senhor, observando o Rio Grande do Norte, e já que o senhor se propõe também ao Senado Federal, observando também nacionalmente, o senhor acha que nós podemos ter a esperança de uma recuperação econômica aqui no nosso estado e também no nosso país, ainda durante essa pandemia que teve a sua flexibilização, mas que ainda perdura? Olha, Matos, eu acho que sim. É uma questão de determinação política, de vontade e, sobretudo, de propostas. Às vezes as pessoas não acreditam porque não há proposta. Você está vendo uma campanha, sobretudo a majoritária de governo e Senado, sem ideias. Eu já convoquei há 2 semanas atrás os candidatos ao Senado para um debate público, todos nós nos sentarmos numa mesa e debatermos o futuro do Brasil, qual é o trabalho de um senador, o que é que ele pode fazer. Igualmente isso podia ser feito com os governadores. O que está faltando no momento é radicalizar com propostas. Infelizmente, a radicalização tem sido em torno de pessoas e ideologias. Deputado, hoje qual o cenário que você vê, politicamente falando, da atuação do governo do estado aqui no nosso Rio Grande do Norte? Olha, Fidelio, o governo do estado, da governadora Fátima Bezerra, ela vem tendo uma atuação, eu diria, discreta, no sentido da recuperação do Rio Grande do Norte, porque ela enfrentou realmente dois grandes problemas. Primeiro foi a herança que recebeu, e segundo, a pandemia. E ela, eu não sou petista, eu não sou correligionário da governadora, mas ela tem dado explicações do seu comportamento em relação às suas orientações administrativas. Eu acho que o momento não é de atacar nem destruir, o momento é de construir. É aquilo que eu disse, vamos debater ideias, vamos dizer quem não concorda com o que Fátima está fazendo, dizer o que é melhor, apresentar alternativa. O povo está cheio de blá blá blá, o povo quer soluções.
Ney Lopes, o senhor acha que essas propostas de desestatização por parte do governo, Eletrobras e Petrobras, podem ser positivas, refletir positivamente para o nosso país e principalmente aqui para o nosso Rio Grande do Norte, já que nós inclusive tivemos um avanço considerável na exploração de petróleo aqui, não pela Petrobras, mas por outras empresas? Matos, eu acho o seguinte, eu sou favorável à privatização, totalmente, eu tenho uma formação liberal social, não é liberal, não é para acabar o Estado precisa exercer as suas funções sociais, proteger os mais fracos, mas eu defendo a liberdade desde que regulada por lei. Nesse prisma, eu não vejo por que você privatizar a Petrobras, por exemplo. Há muitas outras empresas que poderiam ser privatizadas. A Petrobras é uma empresa rentável, dá lucros. O problema da Petrobras foi o desastre que ela passou há anos agora, que relatados até na Operação Lava Jato, e agora está colhendo dividendos. Nós tivemos 40 bilhões de dividendos pagos do lucro da Petrobras. Então é usar esse lucro como um colchão para amortizar o preço dos combustíveis, que estão insuportáveis e que precisam de uma solução, e essa, ao meu ver, seria uma solução. A Eletrobras que você me pergunta, eu também acho que não deveria ter sido privatizada. Nenhum país do mundo privativa as suas reservas energéticas, nem os Estados Unidos. Então, eu acho que a gente podia fazer um programa de privatização, eu não sou contra, desonerar o Estado das empresas deficitárias, mas desde que elas não sejam estratégicas para o desenvolvimento do país. Deputado, a gente vive uma polêmica aí com relação ao ICMS do combustível, né? Diga-se de passagem, no que se diz respeito aos estados. No respeito aos estados. A Câmara está aí para votar, não é? Para que se possa o governo, portanto, o governo na verdade deu uma ideia de que compensaria os estados de outra forma e que os estados pudessem aí entrar em contrapartida, congelar de alguns, tanto o diesel, o gás de cozinha, enfim. Qual a sua opinião com relação a esse tema que vem se arrastando aí por vários meses e que o consumidor tem pagado caro com relação aí aos combustíveis? Olha, Fideli, você terminou dizendo que todo mundo sente. O consumidor paga caro. Portanto, tem que ser feita alguma coisa. Não pode continuar como está, porque o consumidor não aguenta pagar a gasolina do preço que está pagando. Essa questão de desonerar impostos, eu acho ela possível, mas não em caráter definitivo, em caráter emergencial. Ou seja, o governo federal renuncia e os estados também, porque na emergência tudo é possível. Até porque o prejuízo que os estados vão ter, ele é reduzido pela arrecadação que aumentou do ICMS, porque na medida que aumentava o preço do petróleo, o estado arrecadava mais. Então tem um amortecedor aí que pode dar um equilíbrio. Fica isso definitivamente? Não, porque quebraria estados e municípios. Mas a união estados e municípios renunciando é uma forma de, a curto prazo, a gente poder reduzir esse preço, e é uma solução desejada e esperada pela população. Ney Lopes, nós temos também, já mudando aqui um pouquinho de cenário, nós temos também uma situação muito séria, estruturalmente falando, na saúde do nosso estado do Rio Grande do Norte, principalmente nas cidades do interior, e isso cada vez mais sufoca o atendimento a esses pacientes aqui do interior na capital potiguar. Com a sua experiência política, gostaria de fazer primeiro uma pergunta seguinte: por que durante todos esses anos nós não temos uma ampliação, um melhoramento na estrutura e no funcionalismo dos hospitais aqui do estado? E o senhor enxerga, pelo menos a longo prazo, um melhoramento dessa situação aqui no RN? Matos, eu tenho uma proposta concreta. Como pré-candidato ao Senado, eu tenho uma proposta concreta, que aliás tentei como deputado, que eu fui durante 24 anos. Eu acho que a solução
para temas como o da saúde e educação também e outros, é a formação de consórcios municipais e a formação, por exemplo, de hospitais regionais, ou de uma região ou de uma micro-região, e alterar simultaneamente essa forma de distribuir verba parlamentar. Eu não sou contra a verba parlamentar, mas da forma como os deputados e senadores dão hoje, é um instrumento de coação política. Eles têm bilhões na mão para dar a quem quer. O que é que eu defendo? Eu defendo que fosse levantado, cada estado levantasse os seus problemas de saúde, por exemplo, que você perguntou, e se dissesse, vamos construir, por exemplo, um hospital regional para atender a região do Seridó. Todo mundo destinava a verba para ali, quem quisesse. A verba não ia diretamente para a prefeitura, ela ia para um projeto específico. Sabe por quê? Porque o grande problema é que muitas vezes o município recebe a verba, aplica honestamente, mas não tem dinheiro para manter. Você vê muitas escolas que não funcionam, hospitais que não funcionam, falta equipamento, falta forma de manutenção, etc. Então, esse caso que você individualizou muito bem e muito objetivamente da saúde, a minha proposta como pré-candidato ao Senado é uma legislação que mude a forma de distribuir as verbas parlamentares e elas sejam destinadas a projetos específicos para atendimento de grupos de municípios, regiões no estado, tirando o personalismo que hoje se transforma no meio do deputado ou senador comprar o colégio eleitoral. Então, é preciso que a verba vá. O município precisa, mas é que isso seja feito numa visão de interesse coletivo e não do interesse individualista. É o que eu penso. Deputado, mudando agora de saúde para crise hídrica, nós passamos aí anos de seca aqui no nosso, principalmente aqui no Seridó. Tivemos digamos assim, um respiro, né, esses últimos anos. Porém, a gente sabe que a água, ela hoje tem, amanhã pode ser que não tenha. Temos aí projetos, inclusive para uma adutora, saiu inclusive com a ordem de serviço para a adutora definitiva aqui no nosso Seridó. Eu queria saber qual é a sua opinião com relação qual a sua opinião e também a sua sugestão para essa crise hídrica que vivemos. Hoje nós tivemos boas chuvas aqui no nosso Seridó. Aqui em Currais Novos, por exemplo, tivemos um alívio nesse último fim de semana, com um pouquinho do aumento do nosso reservatório, mas outras cidades, por exemplo, como Parelhas, Caicó, Cruzeta, vivem um pouquinho de dificuldade ainda em seus reservatórios. O que a gente, por que tantos anos que a gente vem passando por isso e ainda não temos uma solução definitiva para com essa crise hídrica? Olha, Fidelis, eu tenho também uma proposta sobre isso, como pré-candidato ao Senado. Eu trabalho com propostas, eu não trabalho com acusações, eu trabalho com propostas para o eleitor ouvir e decidir quem é. Bem, a minha proposta, que aliás, quando eu fui deputado federal, eu apresentei um projeto, passou nas comissões, mas depois foi arquivado porque eu deixei de ser deputado federal. Eu vou reapresentar. É regulamentar um artigo que tem na Constituição, o artigo 43, que não precisa criar, já está na Constituição, que dá recursos financeiros para represamento d'água, consequentemente construção de açudes, incentivos para pequenos empreendedores, um artigo que dá um suporte para uma coisa muito importante, que é a agroindústria rural. A minha preocupação é uma regulamentação desse artigo, porque na hora que esse artigo for regulamentado, porque o projeto, como eu lhe disse, eu já tenho, porque eu apresentei, foi arquivado, mas pode voltar a ser debatido, você vai ter numa região como o Seridó, não apenas a água, que pode até chegar, ou pela transposição do São Francisco, ou por outra forma, mas não é importante só a água chegar, é importante o agricultor ter como aproveitar economicamente a chegada das águas. E a minha preocupação é essa, regulamentar o artigo 43 da Constituição
e dessa maneira dar um caráter definitivo como solução a essa questão hídrica, não só do Rio Grande do Norte, mas sobretudo do semiárido nordestino. Ney Lopes, nós queremos agradecer a sua disponibilidade, a sua mensagem aqui ao nosso povo do Seridó, que inclusive pode usar o nosso espaço para trazer a sua mensagem aqui para toda a nossa região, e desde já muito obrigado. Eu é que agradeço a você, Fidelis, a Matos e Fidelis e a Rádio Sertaneja por essa oportunidade, e é um meio, para mim, muito importante, porque eu estou enfrentando gigantes nessa campanha. A minha luta, eu digo sempre, é Davi contra Golias, e uma das maneiras que eu tenho é a rede social, é a rádio, é apresentar ideias, propostas. Se o povo aceitar, tudo bem, se não aceitar, faça a opção que quiser pela sua liberdade. Eu estou aqui para cumprir uma omissão, que é não me omitir, oferecer a minha experiência e o meu serviço. E uma entrevista como essa é uma oportunidade de eu ser ouvido. Eu agradeço a você, agradeço a FM e estarei sempre ao dispor. Boa tarde a todos. Boa tarde, muito obrigado e boa recuperação, Ney Lopes. Obrigado, até uma próxima oportunidade.